formada por quê? Ela é formada por um trabalho de um povo, não é isso? Então, se o povo trabalhar para a riqueza do país, ele será um país rico. Se o povo trabalhar para a sua riqueza pessoal, o país nunca será rico, né? Tá certo? E aqui no Brasil, nós fomos encantados com a agiotagem, né? O brasileiro, ele pensa, antes de mais nada, em ser agiota. Na minha concepção, ser agiota significa dizer emprestar para qualquer um, né? Emprestar para a poupança, emprestar para o banco. Isso é a mentalidade do agiota. Não é a mentalidade da produção, da riqueza, da geração da riqueza, né? Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Você tem que ter disciplina em tudo, senão você acaba desgovernando a sua trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né, de que parceria em ações é a forma mais assim, conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, tá certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim, disciplina em tudo. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo? Essa que é a realidade. E tenho paciência. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada 1 mês eu vou ter um recurso. Então, eu espero. Eu sei que ele vai acontecer, eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo sobre 2 fatores. O primeiro é exatamente sobre a questão da paciência. Você ter paciência. Você sabe que vai acontecer, então não adianta você querer antecipar esse acontecimento, tá certo? E a outra questão é de você respeitar as regras de onde você está atuando, entendeu? Então eu peguei o seguinte, eu peguei exemplos, né? Todos nós deveríamos pegar exemplo. Por exemplo, eu peguei exemplo de pessoas que começaram numa pequena empresa e cresceram vertiginosamente. Se eles cresceram, por que eu não vou crescer com eles? Tá entendendo? Eu pensei assim. Então, eu faço isso. Se eles cresceram, eu tenho chance de crescer com eles. Então, eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer. Há uma disciplina nisso, né? Essa que é a realidade. Eu fui me modulando no sentido de, primeiramente, controlar os meus egos e depois administrá-los, tá entendendo? Então, eu também fui jovem, também tive, assim, ímpetos, né? Mas eu fiz a coisa e achei que não era bem como eu imaginava. As coisas são um pouco diferentes, tá entendendo? Então eu acabei incorporando também essa filosofia, tá certo? Essa aqui é a realidade. Então eu vou atrás de exemplos, de grandes e bons exemplos, tá certo? Lamentavelmente no Brasil nós não temos assim um elenco de exemplos bons numa quantidade muito grande. Você tem uma quantidade pequena, né? E é por isso que eu tenho uma quantidade pequena de ações, de empresas que me gratificam muito bem, tá entendendo? E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você... Né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis, assim, coisas megalomaníacas, tá entendendo? Nunca pretendi, achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife. Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, têm direção, têm roda, tem ar-condicionado, tem rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil, entendeu?
Então aí eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou, foi só para agradar quem você não gosta. Está entendendo? Eu acho que você tem que programar a sua existência, né? Você tem que programar a sua existência de forma tal que você mantenha um certo poder, não é isso? Um certo poder para você ter a condição de se manter bem. Então o que eu fiz foi isso. Eu falei, bom, o que eu preciso para me manter e viver bem? O que é viver bem? Viver bem é fazer tudo que você gostaria de fazer, tá certo? Sem você olhar para a questão de falar, não, isso aqui eu vou fazer e vou jogar fora, entendeu? Então eu procuro fazer dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade e dentro de uma competência, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou falar, bom, mas eu preciso disso. Se a resposta for, precisa, pode. Mas eu posso? Pode. Então aí eu compro, tá entendendo? Então eu coloco esses egos, eu misturo numa panelinha esses egos aí e faço essas perguntas para mim mesmo. Eu diria o seguinte, o meu conceito de riqueza é o seguinte, eu acho que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou um cara pobre. Tá entendendo? Eu acho que a educação financeira é um negócio que é fácil de você conceituar. Nunca gaste mais do que você ganha. Pronto, acabou. Isso é uma educação financeira. Você não precisa ir na faculdade para saber disso, né? Basta que você não faça, não proceda isso aí. Agora, para você não fazer isso, você tem que controlar seus egos, né? Você não precisa ficar comprando a prazo. Num determinado momento da história, eu vi uma propaganda interessantíssima, que o cidadão ele vai andando e vai uma prestação atrás dele, né? Daí a pouco, daqui a pouco tem uma multidão atrás dele que é um monte de prestações. Então, o cidadão que controla os seus egos, ele jamais vai se posicionar numa cultura dessas que você viu, do camarada ter. Por que o cidadão ele é inadimplente? Porque ele não tem cultura suficiente para analisar que ele vai ficar inadimplente. Ele sabe que ele vai ficar inadimplente. Então ele o faz, por quê? Por razões, múltiplas razões, eu não saberia enumerá-las, né? Mas ele sabe que ele vai ficar inadimplente. Então, educação financeira, eu acho que tem o seu ponto aí, final aí. Nunca gaste mais do que você ganha. E nunca empenhe também o seu salário futuro, tá certo? De uma forma exorbitante. Você pode até empenhar dentro de um determinado padrão, desde que você tenha a segurança que você vai manter o seu emprego, não é isso? Ou o seu resultado, ou o seu ganho. Agora, o que falta no país é cultura de investimento. É saber onde você está colocando o seu dinheiro e para que ele vai se prestar. Então, falta esta cultura que o americano tem, o holandês tem, todos eles têm. E, lamentavelmente, nós não temos. Por quê? Porque não se introduziu uma estrutura pedagógica para que o cidadão pudesse falar, não, ações é melhor do que poupança. Né? Então, falta cultura. Eu acho que falta cultura. A maioria do brasileiro não conseguiu ir na faculdade. As faculdades também, elas não ensinam, né? Elas não te aprofundam um caminho em termos de cultura de investimento. E você então fica, se você for uma pessoa que quer aprender a cultura de investimento, como eu tentei aprender, é uma questão de foro íntimo. Olha, eu de vez em quando, não querendo criticar absolutamente, mas de vez em quando eu costumo assistir o jornal da noite da Globo. E de vez em quando eu vejo uma moça lá fazer umas recomendações, meu Deus do céu. Quer dizer, são coisas que, acho que o banqueiro falou para ela, fala isso, tá entendendo? São coisas ridículas, né? Eu acho que o cidadão ele tem que se empenhar de alguma maneira, porque ganhar é uma questão de conquista. Você ganha uma guerra, ou você ganha alguma coisa, ganhar dinheiro também é uma questão de conquista, tá certo? Então, se você for fazer uma análise muito profunda, né? Você vai concluir o seguinte, o que eu já concluí.
Posso estar errado, mas eu concluí isso. O advogado, ele vai estudar direito para trabalhar de graça? Não, ele vai estudar direito para poder usar a profissão dele e ganhar dinheiro. O médico é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa. Então, todos nós temos um objetivo. Não é o objetivo solidário, humanista, não. Ninguém tem. Se você não pagar teu plano de saúde, o cara não te atende, certo? Ele deveria te atender, porque ele é médico, ele jurou por Deus lá, por não sei quem, que ele tinha que fazer essa obrigação. Mas não faz, entendeu? Então eu acho que todas as profissões, elas têm o quê? Elas têm no seu âmago a questão da conquista, certo? Ninguém estuda nada se não for para ter o quê? Um objetivo de resultado.